E começando antes pelo mercado da bola, porque o Flamengo está confiante na contratação de Michael. Pode ser o retorno de Michael com a camisa do Flamengo. De acordo com a informação que saiu aqui, no último sábado, após o título da Supercopa Saudita, o jogador gravou um vídeo nas redes sociais já em tom de despedida do clube saudita. O empresário do atacante, Eduardo Maluf, está em Riad e vai se reunir com a diretoria do Al Hilal neste domingo. Michael só tem mais 5 meses de contrato e tem um otimismo, uma confiança aí de que ele possa retornar ao Flamengo, Mauro César. Alguma informação nesse sentido? A informação essa que eu estou trazendo aqui é dos companheiros do GE, hein? Que estão trazendo aí esse otimismo pelo retorno de Michael ao Flamengo, Mauro César. O Michael virou uma contratação de emergência por conta da lesão do Cebolinha, né? Antes do jogo de domingo passado, quando o Cebolinha se machucou contra o Palmeiras, a posição do Flamengo com relação ao Michael era a seguinte: é muito caro. Por quê? Porque o que está acontecendo? Ele deve conseguir essa liberação, né? Me parece que vai ser uma formalidade para que ele seja liberado já pelo Al Hilal. O jogador, quando está livre hoje, ele quer ser recomprado. Então você paga salário, luva... que é isso, né? Exato, e você paga como se fosse comprando de um outro clube. Tudo bem, o valor pode ser até menor do que se fosse um clube vender, mas não é pouco. Então você dilui isso no salário, o jogador acaba custando uma fortuna. O que me disseram na semana passada, antes do jogo contra o Palmeiras, falei, olha, não dá, Michael, vai ficar muito caro, o Flamengo não vai atrás. Aí o Cebolinha se machucou. E aí os caras falaram, temos que buscar um jogador com rapidez para a posição, entre outras, né? E aí voltaram a conversar. O que eu soube ontem é que houve digamos assim, uma certa flexibilidade para chegar a valores mais compatíveis, então o Flamengo está animado de conseguir anunciar esse jogador nos próximos dias. A negociação existe, depende dessa liberação, da formalização da liberação e de detalhes contratuais aí para ser anunciado, mas está bem encaminhado. Ele deve ser anunciado na próxima semana, salvo algum fato novo que coloque obstáculo nessa possibilidade, né? Mas deve ser contratado sim. Ele foi vendido no início de 2022 por 8,45 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais na cotação da época, e agora está aí, prestes a retornar ao Flamengo, Vampeta. Michael, boa contratação para o grupo do Tite? Ele vai ficar livre lá por causa do Neymar, né? O Neymar tem que ser inscrito, né? Então a quantidade de estrangeiro, o Jean Lorde, né? Foi inscrito lá no lugar do Neymar, quando o Neymar machuca, o Neymar tá voltando. Isso. E aí vai ter que abrir mão de um estrangeiro. Então, optado pelo Michael, né? Com essas contusões todas que o Flamengo teve aí, o Gabigol não tá em forma, não tá jogando nada. Pedro machucou, de beirada. O Bruno Henrique fica bem, daqui a pouco lesiona. O Cebolinha não joga mais. É um bom nome, já conhece a camisa do Flamengo. E tá louquinho pra voltar, né? Porque lá ele não vai ter mais oportunidade. Ele tem uma história muito legal com a camisa do Flamengo, uma história inclusive com o professor Rogério Ceni, até de um caso de depressão que ele acabou se recuperando. E tá aí, prestes a retornar ao Mengão. Michael, Bruno Prado, o que ele pode agregar ao time do Tite? Ele que está lá no futebol saudita, foi vendido em 2022 e agora em 2024 pode ser esse reforço do Flamengo para o lugar do Cebolinha. É uma reposição, né? O Cebolinha machucado, o Flamengo tem hoje o Luiz Araújo como opção de velocidade de lado. O Bruno Henrique eu vejo com uma característica um pouco diferente, então precisava de um jogador e tem essa oportunidade do Michael. O Michael, ele no Flamengo, ele ficou 2 temporadas, né? 20 e 21, a temporada 2020 não foi boa. A de 21, principalmente no segundo semestre, ele cresceu bastante, terminou bem, né? A última impressão dele no Flamengo foi boa e lá no Al Hilal chegou antes desse investimento mais pesado do fundo saudita e participou desse time que ganhou tudo na temporada passada. O Jorge Jesus, quando o Michael chega ao Flamengo, ainda era o Jorge Jesus, o treinador. O Michael fez um bom campeonato pelo Goiás em 2019, aí o Flamengo o contratou. Então o Jorge Jesus gosta do jogador, deu espaço, teve a lesão do Neymar e ele foi titular, né, do time. Formava o trio ali com o Salem Al-Dawsari, jogador importante da seleção saudita, o Malcom, né, ex-Corinthians, e o Mitrovic. E funcionou muito bem. É uma boa reposição, é um jogador que já jogou no Flamengo, então já está em casa. Então, é uma boa reposição, sim, para um jogador lesionado, que é o Everton Cebolinha. É um jogador que pode brigar pela titularidade do Flamengo, Mauro? Michael? Ele vai jogar bastante, né? Porque sem o Cebolinha, só tem o Luiz Araújo ali. Eu também concordo com o Bruno, acho que o Bruno Henrique é um jogador um pouco diferente.
Vão jogar os dois em alguns jogos, em outros jogos vai entrar um ou outro, ele joga nos dois lados, o Luiz Araújo também joga nos dois lados. Eu acho que vai jogar bastante, vai ser muito utilizado, creio eu, caso seja contratado, né?